Hoje nós vamos falar um pouco sobre exames pré-operatórios. Os exames pré-operatórios servem para a gente ver como está o estado clínico do paciente antes de submetê-lo à cirurgia. Porque se o paciente tiver alguma doença, alguma alteração clínica, pode comprometer a cirurgia, comprometer o resultado da cirurgia e até ter um problema durante o ato operatório, levando esse paciente muitas vezes a um hospital até a óbito. Então os exames pré-operatórios são muito importantes e muitas vezes o cirurgião não leva muito a sério isso, muito menos o paciente. Então eu vou falar para vocês aqui rapidamente como eu peço esses exames e para que servem os exames. Então vamos lá, do ponto de vista de sangue, né? Os exames que a gente pede de sangue. Eu peço sempre um hemograma, porque o hemograma é importante para ver se esse paciente não tem anemia, se ele está bem do ponto de vista hemodinâmico e não tem nenhuma infecção em andamento. Então a gente vê os leucócitos também para ver se tem algum problema ou não. É importante, além do hemograma estar normal, dentro do padrão de normalidade bom, né, principalmente se a cirurgia for grande, a gente fazer a dosagem também do ferro sérico e da ferritina. São dois itens muito importantes, porque assim, se o ferro estiver muito baixo, mesmo com o hemograma normal, é extremamente importante a gente repor esse ferro para que o paciente não tenha anemia no pós-operatório, para que ele consiga compensar a perda de sangue que ele teve durante a cirurgia. Tá? Outro exame extremamente importante é coagulograma. O nosso organismo, sempre quando tem qualquer tipo de machucado, um corte, alguma coisa assim, os vasos que foram rompidos, eles vão sofrer um processo de coagulação e eles fecham. Né? Para isso é necessário que o nosso sistema coagulatório esteja funcionando direitinho. E isso tem um exame que mede. Né? Então esse coagulograma é muito importante também fazer, porque ele vai nos dizer se o paciente tem condições de submeter à cirurgia ou não. Pacientes que fazem uso de anticoagulante por problemas cardiológicos ou algum outro problema vascular que outros médicos prescreveram para esse paciente, podem trazer uma repercussão significativa no coagulograma e se esse exame não for solicitado ou tiver muito alterado pelo fato do paciente usar anticoagulante, nós podemos ter um problema sério durante a cirurgia e formação de hematomas, etc., no pós-operatório, tem que reoperar esse paciente. Então, é muito importante o paciente que toma anticoagulante parar de tomar esse anticoagulante uma semana antes. Lembrar que a aspirina e o AS, eles também fazem com que o sangue diminua o grau de coagulação. Então, muitas vezes a pessoa toma, por exemplo, aspirina. Existe uma cultura que a aspirina melhora, afina o sangue, né? Só que às vezes o paciente acha que a aspirina não tem problema nenhum. Mas o uso crônico da aspirina pode alterar o coagulograma e pode fazer sangramento significativo durante uma cirurgia. Então é muito importante o paciente dizer quais medicamentos que ele está tomando e até substâncias, às vezes, como ômega 3, que parece ser totalmente inerte, que é uma substância excelente como anti-inflamatório, mas que pode alterar também a coagulação do sangue. Outro exame muito importante que a gente pede é do ponto de vista metabólico. Tem basicamente 3 exames que nós pedimos para esse paciente: glicemia de jejum, insulina de jejum e hemoglobina glicada. Para que serve isso? Do ponto de vista metabólico, nós temos que ver metabolismo do açúcar, basicamente, dos carboidratos. O diabético, metade dos diabéticos não tem diagnóstico. Então, muitas vezes chegam ao nosso consultório pacientes em diabetes ou pré-diabéticos que têm um risco maior de ter complicações na cirurgia, complicações tanto intraoperatórias quanto pós-operatórias, até morte tecidual, necrose de pele, etc., pode acontecer nesses pacientes. E isso é muito fácil de você verificar antes da cirurgia e trata-se esse paciente, coloca esse paciente em ordem novamente. Então esses exames, por exemplo, insulina de jejum e a hemoglobina glicada, conseguem ver se esse paciente está em pré-diabetes ou diabético e nós conseguimos daí compensá-lo para a cirurgia. Muitas vezes é solicitado só a glicemia de jejum e a glicemia de jejum é um exame fraco nesse sentido, porque se o indivíduo fez, por exemplo, 12 horas de jejum, ou às vezes até um pouco mais, muitas vezes a glicemia de jejum vem normal, mas esse paciente já está em pré-diabetes. Então, são exames importantes do ponto de vista metabólico. A gente pede também exames do ponto de vista do rim, para ver a função renal, né? Ureia e creatinina, para ver se está tudo funcionando direitinho. Pacientes que têm creatinina alterada, têm ureia alta, tem que tratar, você tem que indicar, encaminhar esse paciente para um nefrologista, ver o que está acontecendo com esse paciente, para depois operá-lo. Operar com alteração renal pode levar até uma insuficiência renal no pós-operatório e também um quadro grave. Também nós temos que ver, o fígado está funcionando direitinho. Pedimos algumas enzimas do fígado para ver se a função do fígado está normal. Por quê? Lembrar que todos os medicamentos, todos os produtos que esse paciente vai usar no pós-operatório, principalmente medicamentos, tanto durante a cirurgia quanto depois, são metabolizados no fígado. E esse fígado tem que estar funcionando direitinho, senão não consegue metabolizar as coisas.
né? Por exemplo, o paciente vai para uma anestesia geral, o anestésico já é metabolizado no fígado. Se o fígado não funciona direito, ele fica mais tempo retendo esses anestésicos, demora mais para acordar na cirurgia, tem uma série de poréns. Então é muito importante que o fígado esteja funcionando direitinho, certo? Outros exames que eu peço também, do ponto de vista hormonal. Apesar de ser muito simples pensar assim, né? Mas, pô, hormonal para que pedir? Vitamina D, lembrar que é um hormônio que tem uma função extremamente importante do ponto de vista imunológico. E a cirurgia não pode ter infecção no pós-operatório, porque senão pode... É uma tragédia. Infecção em pós-operatório de cirurgia plástica é uma tragédia. Então, lembrar que sistema imunológico funcionando direitinho é para o paciente que tem vitamina D alta. Níveis normais, acima de 50, entre 50 e 100. É muito raro aqui em Curitiba a gente ter isso. O paciente chega no consultório muitas vezes com vitamina D abaixo de 20, o mais comum. E, logicamente, o sistema imunológico não funciona direito. Lembrar que, assim, vitamina D também tem inúmeras funções no nosso corpo, né? Ele atua lá no gene da célula, ele vai fazer inúmeras funções. Então, operar com vitamina D alta é muito saudável, tá? E outro hormônio que a gente pede também é da tireoide, porque o paciente tem que estar otimizado do ponto de vista funcional. O hormônio da tireoide faz funcionar todas as nossas células do corpo. Quando o paciente tem um quadro típico de hipotireoidismo e às vezes não trata ou está tratando de maneira incorreta, ele pode ter no pós-operatório muito inchaço, dificuldades para andar, dificuldade até respiratória no pós-operatório. Isso porque o hormônio da tireoide está faltando. Então também tem que compensar esse paciente do ponto de vista hormonal, principalmente tireoide e vitamina D, para ver se está tudo funcionando direitinho. E um outro hormônio muito importante que ninguém conhece, ninguém leva a sério, ninguém sabe que existe, é o cortisol. Falam só mal do cortisol sempre, né? O cortisol é o hormônio do estresse, é aquele hormônio que não serve para nada, porém, o cortisol é um hormônio extremamente importante. Eu falo assim, digamos que o hormônio da tireoide seria, na célula, a chave que entra na fechadura. Então, a célula tem a fechadurinha dela, que é o receptor, né? E o hormônio da tireoide é a chave que entra para fazer aquela célula funcionar, né? O cortisol é o lubrificante daquela fechadura. Então, sem cortisol, o hormônio não funciona. Por isso que é importante também ver esse tal do cortisol, que todo mundo fala mal, que diz que cortisol alto faz mal, mas o cortisol baixo é pior do que o cortisol alto, né? Daí nós partimos para o outro ladinho, né? Parte de sangue basicamente é esse que eu peço. Daí nós temos os exames de especialidade, então o principal deles é a avaliação cardiológica. Eu encaminho para um cardiologista para fazer a avaliação. O cardiologista vai pedir os exames que achar necessário. Eletrocardiograma, teste de esforço, ecocardio, os exames que ele achar necessário e correto para fazer essa avaliação cardiológica e me mandar uma carta dizendo que o paciente está apto para fazer a cirurgia do risco cirúrgico que ele tem, certo? E os outros exames que eu peço são exames de imagem, esses são exames específicos, né? Então, por exemplo, o paciente vai fazer mamoplastia, nós pedimos lá a ecografia da mama e quando o paciente já tem acima de 40 anos, pedimos também uma mamografia. Casos mais, o paciente tem nódulos, etc., a gente encaminha primeiro para o mastologista avalia esse nódulo, a situação, para depois o paciente fazer a cirurgia, né? Outros exames, o paciente fazer uma plástica de abdômen, é importante nós fazermos uma ecografia de abdômen para ver como é que está, né? Se tem algum nódulo, alguma tumoração, às vezes o paciente pode ter um tumor já se desenvolvendo no abdômen, né? E a ecografia vai ver isso. Também a ecografia pélvica para as mulheres é muito importante, pode ser a transvaginal, a eco pélvica abdominal, que também vai dizer se tem algum tumor, um cisto de ovário. Imagine, você tem um cisto de ovário numa paciente, cisto de ovário grande, o paciente faz uma cirurgia, esse cisto de ovário rompe no pós-operatório imediato. Olha a catástrofe que acontece, né? Então, por isso que é importante a ecografia do paciente. Outros exames específicos, como por exemplo o nariz, que a gente pede uma tomografia de face, sempre que for necessário, a gente pede os exames de imagem que forem sempre necessários no caso específico de cada cirurgia, né? E também nós fazemos, além da avaliação cardiológica, muitas vezes o paciente já tem alguma doença prévia, né? Então, se ele trata com o endocrinologista, ele trata com o reumatologista, ele trata com o pneumologista, a gente sempre quer uma avaliação desse especialista e que esse especialista nos envie uma carta dizendo que o paciente está apto para fazer cirurgia, que não há contraindicação dele submeter aquele procedimento cirúrgico. Logicamente, cada caso é um caso específico, existem pacientes que a gente pede mais exames, né? Existem situações que a gente até pode deixar de pedir um ou outro exame, conforme o paciente já faz algum acompanhamento, já faz algum tratamento de saúde. Mas basicamente eu quero que vocês entendam que é de extrema importância os exames pré-operatórios, eles que vão nos dizer a situação clínica do paciente e isto vai repercutir depois
no estado da cirurgia, no intraoperatório, que nós não temos problemas no intraoperatório, no período de internação, e no pós-operatório, que o resultado da cirurgia seja excelente para vocês, tá ok?